A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para uma mensagem diferente. Deus quer falar aos nossos corações a respeito da proclamação do Evangelho, do anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas antes, como você sabe, nós iremos fazer uma breve oração e em seguida estaremos fazendo a leitura da palavra e em seguida a explicação em nome de Jesus. Fique aqui comigo e vem receber esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para podermos falar do ID do Senhor, da proclamação do Evangelho. Deus, seja louvado o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abre a nossa mente, o nosso entendimento, tira toda a mente cauterizada, para que possamos entender juntos a necessidade de proclamar o ID do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas, e perdoa todas as vezes a qual nós negamos ir fazer o ID, porque muitos sedentos e famintos estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando ouvir que Jesus cura e liberta, e ainda quer levar para o céu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu tenho notado, Senhor, que o Evangelho ele tem que ser anunciado o quanto antes, porque Jesus está às portas. Eu não sei como este meu irmão e esta minha irmã chegou aqui no dia de hoje, mas eu te peço que abençoe ele e ela, em nome de Jesus. Abençoe a sua família, Senhor, todos os seus projetos e sonhos. Abençoa, meu Pai, aqueles que já têm feito o ID do Senhor. A cada um, meu Pai, onde quer que esteja um servo de Deus, uma serva de Deus, que está ali, meu Pai, proclamando o Evangelho, dá, meu Pai, o teu fortalecimento, renova as forças e ajuda a prosseguir, porque sabemos, meu Pai, que seremos perseguidos por causa do anúncio da tua palavra. Mas o Senhor disse que era para nós irmos, e nós estamos indo, Senhor. Então nos capacita a cada dia, pois não sabemos de todas as coisas, pois a fonte de toda sabedoria está em Ti, ó Deus, e nós pedimos sabedoria para cada dia ministrarmos a Tua palavra conforme ela é, sem distorcer e sem acrescentar nada a ela. É o pedido do meu coração, que cura os enfermos, vai de encontro aos cativos e liberta, Pai, no Teu poderoso nome. Nós pedimos que entre com providência divina na vida de cada um, abençoando o seu lar, a sua família, abençoando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, este propósito de falar sobre o Evangelho, Senhor, e falar sobre Cristo, que é o centro do Evangelho. Nós te pedimos e desde já te agradecemos por teu Filho amado Jesus Cristo, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer por nossas vidas. Declaramos que Ele é santo, justo e verdadeiro, e Ele é fiel às nossas vidas, e nós cremos que um dia Ele voltará em breve para nos buscar, e quando nós estivermos diante da sua presença, não choraremos mais, não sofreremos mais, não haverá choro, nem dor, nem morte. Haverá somente a alegria perpétua e infinita, em nome de Jesus. Agradecemos por teu sacrifício, Jesus, a qual o Senhor fez naquela cruz, derramando o seu sangue, meu Pai, carmesim por nossas vidas. Sabemos que não merecíamos, mas a tua graça nos alcançou. Te agradecemos por todos aqueles que já têm conhecido a luz da verdade da palavra, mas eu também te peço que vai de encontro àqueles que estão nas trevas e que resgate eles com mão forte, meu Pai, em nome de Jesus, para que eles também possam ser um evangelista, um pregador, uma pregadora da tua palavra. Em nome de Jesus, nos capacita a cada dia. Pelo teu poder, Senhor, do teu Espírito Santo, nós te pedimos que vidas sejam libertas, Senhor, que vidas sejam alcançadas e que eles possam encontrar a salvação, pois outrora nós estávamos nas trevas e a tua palavra diz que o Senhor nos tirou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. É o pedido do meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, dá a cada um dia abençoado para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar início à nossa primeira leitura, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Iremos ler também o 16, 17 e 18, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No primeiro momento, o Senhor dá uma missão aos apóstolos, dizendo para eles: Ide, ou seja, vão. Fazer o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se você puder observar também no versículo 16, 17 e 18,
vai dizer coisas muito importantes a respeito daqueles que levam as boas novas, aqueles que levam o Evangelho. Diz assim, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17: e estes sinais a acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Versículo 18: pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero, não lhes fará nenhum dano. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só que maravilha. Juntamente com o ide, você vê que o Senhor Jesus fala para eles que eles irão curar, expulsar demônios. E o que iria acontecer? Eles falariam novas línguas, né? Através do Espírito Santo, nós sabemos disso. Ele diz ainda mais que nós pegaríamos em serpentes com as mãos, e se nós bebêssemos algo mortífero, ou seja, bebêssemos algum veneno, alguém tentar o mal contra nós, e nós bebermos algo que foi ali envenenado, não morreríamos. E diz aqui ainda, não lhes fará nenhum dano, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, Deus quer através das nossas vidas, nós que já fazemos o ID, e você que daqui a pouco vai começar a fazer o ID, porque sei que está se preparando, louvado seja Deus, iremos fazer todas essas coisas do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deu essa grande missão de fazer o ID do Senhor. Talvez você pense assim comigo, irmã, mas eu não sou apóstolo. Irmãos, não é que precisa ser apóstolo para fazer isso. Você precisa ser somente uma pessoa disponível para o Senhor. Quantas vidas lá fora estão precisando desse ID? Você notou que aqui diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Evangelho não se trata de mim, o Evangelho não se trata do irmão X ou Y, não. O Evangelho se trata de Cristo, Ele é o centro do Evangelho. Então, quando nós pregamos, acerca de Jesus Cristo, pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho a toda criatura, estamos ministrando às pessoas a importância da salvação, porque você viu o que ele diz aqui? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tudo começa em crer. Você consegue lembrar comigo em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então aqui a gente também consegue perceber que se a gente não crer, as pessoas a qual nós estamos evangelizando não crer, elas já estão condenadas. Existe um versículo bíblico que fala sobre isso e eu quero falar com vocês sobre ele. Vamos lá para João capítulo 3, versículo 18, que diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você consegue perceber comigo que nós temos ido fazer o ID, porém as pessoas não têm crido na palavra de Deus. Muitos não querem acreditar que Jesus está voltando, acham que nós somos loucos, fanáticos e tantas outras coisas e tantos outros nomes a qual eles dizem. Mas quem está perdendo tudo isso, as boas novas da salvação, são eles mesmos. Porque o que nós queremos como proclamadores da palavra? Que eles se convertam, que eles busquem a Cristo, pois Ele é o único caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que resta para aquele que não quer se converter é a condenação eterna. Então, todos nós, todos os seres humanos na Terra precisam se converter a Cristo, pois se eles não se converter a Cristo, nunca eles vão poder ver a Deus. Porque o que acontece? A salvação está aí para todos. A Bíblia diz lá em João 3,17 que Ele não veio para condenar o mundo, mas que Ele veio para salvar o mundo. Infelizmente, muitos não acreditam mais. Mas vamos lá para a Bíblia. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Aí chega aquele versículo, que nós lemos, o 18, que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque aqui diz: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o 19 ainda diz mais: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você lembra quando você estava lá no mundo? Eu não sei por meio de quem você veio a Cristo, se por meio de sua esposa, por meio de um amigo, por meio de alguém que te evangelizou. Eu não sei como você veio para Cristo. Amém? Eu cresci na igreja, mas não sabia servir a Cristo. Eu fui ensinada a ir para a igreja, porém eu não tinha toda essa dimensão que hoje eu tenho. E eu falo para Deus, como pode eu ter crescido na igreja e não ter conhecido a Deus? Você lembra do versículo bíblico que diz, lá em Jó, que ele conhecia Deus de ouvir falar? Pois bem, eu era assim, só de ouvir falar. Mas um dia o Senhor veio de encontro à minha vida e de uma maneira assim tão formidável, tão maravilhosa, que eu nem sei eu mesma te explicar. Eu sei que eu vim para Cristo e eu amei estar com Cristo. E eu amo até hoje estar com Cristo. Não foi fácil a minha conversão, porque eu não me converti quando eu era criança. Porque eu vim para a igreja criança. Ia para a escolinha dominical. Eu com certeza eu aprendi sobre Cristo quando eu era pequena, porém eu não lembro. Eu lembro de ir nos cultos, ouvir os louvores, amava os louvores, irmãos, eu amava os louvores que eram ministrados na igreja e eu falava. É tão lindo lembrar isso porque eu lembro de eu numa idade de em torno de 9, 10 anos, 11 anos por aí. Eu assistia os cultos e amava as ministrações de louvor. E eu falava um dia eu vou louvar a Deus na igreja. Irmãos, hoje isso é real. Mas eu não sabia quem era Cristo. Quando eu chegava em casa do culto, a minha mãe perguntava para mim qual era a palavra do culto. E eu vou dizer para vocês que eu não lembrava. É claro que naquela época, irmãos, eu era muito rebelde. Quem estiver escutando isso vai saber. Eu não era uma menina que ia para a igreja e realmente ia lá para aprender realmente. Eu bagunçava muito, irmãos. Eu não era uma filha obediente. Mas quem está ouvindo essa mensagem sabe do que eu estou falando. Eu fui muito rebelde nessa época. E não foi fácil servir a Cristo naquela época, porque tudo na minha casa era muito difícil. Eu digo em questão espiritual. Era uma coisa muito complexa. Eu não posso explicar para vocês aqui como foi. Mas isso tudo trouxe lá na frente algo que eu pudesse olhar e hoje dizer assim, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor entrou na minha vida. E eu não me converti quando nova. Eu me converti depois de 20 e poucos anos, depois que eu já tive os meus filhos, alguns deles. E a minha história com Cristo ela é muito longa, mas o Senhor me tirou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. E eu não conheço outro caminho, a não ser esse, que possa me levar à salvação. E eu no começo foi muito difícil. Eu não lembro se eu era evangelizada, eu não lembro se as pessoas diziam que Jesus me amava, eu não lembro de muita coisa, mas depois que eu realmente tive um encontro com Deus e quis estar na presença de Deus e tive que renunciar a tudo, não vou dizer que eu perdi tudo como Jó, mas muitas coisas Deus afastou porque Ele queria que eu estivesse em um caminho de santidade e eu tive que de dentro para fora tirar todo o entulho para poder seguir a Cristo. Claro que eu tive que aprender mesmo diante de Deus, porque não foi fácil, irmãos. Eu não sei nem explicar para você. Mas você vê que a conversão na vida do ser humano ela é possível. Quando eu tive encontro com Jesus, eu não quis outra coisa a não ser Ele. E eu larguei o mundo. E eu tô até hoje largando o mundo para viver para Cristo. Eu sei que nós começamos falando da palavra, começamos com uma oração, mas o Senhor me impeliu a falar um pouquinho do meu testemunho. Eu não pude postar todas as fotos, eu queria postar vídeos aqui do meu ministério, depois que Jesus me chamou. Mas não se trata de mim, se trata de Cristo. Nós falamos sobre o ID do Senhor, o quanto ele é importante, mas eu quero te perguntar, quem deu crédito à nossa pregação? Quantas vezes nós pregamos e quem deu crédito à nossa pregação? Eu quero ler esse versículo bíblico com vocês. Deus falou no meu coração. Isaías capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12. Amém? Acompanha comigo. Diz assim a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa mensagem?
E a quem se revelou o braço do Senhor? Diz mais ainda no versículo 2: Cresceu como um broto diante dele, e como raiz de uma terra seca, não há aparência nele, nem formosura para que olhemos para ele, nem atrativo, como para que nos deleitemos nele. Era desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores e experimentado no sofrimento, como um diante de quem se esconde o rosto. Era desprezado e não o estimamos. Certamente ele levou as nossas enfermidades e suportou nossas dores, e nós o tivemos por castigado, ferido de Deus e abatido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se afastou pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7 diz assim: Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, tampouco ele abriu a sua boca. Versículo 8 diz assim: Da prisão e do juízo foi tirado, e sua geração, quem a contará? Porquanto foi contado da terra dos viventes, pela rebelião do meu povo, ele foi ferido. Versículo 9: E puseram a sua sepultura com os ímpios, mas com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez maldade, nem houve engano na sua boca. Versículo 10. Com tudo isso o Senhor quis quebrantá-lo, sujeitando-o ao padecimento. Quando se puser a sua vida em oferta de expiação pelo pecado, verá descendência, viverá por dias prolongados, e o prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eu quero recapitular esse versículo 10 com vocês, eu quero que vocês escutem bem. Aqui diz que quando se puser a sua vida em oferta da expiação pelo pecado, verá descendência. Quem estava dizendo essas palavras? O profeta Isaías estava prevendo que Jesus, ele iria se entregar e fazer expiação pelos nossos pecados. Olha só. Então aqui diz que ele veria, sim, descendência. Ele viveria por dias prolongados, e o prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. Verá o fruto da aflição da sua alma. Ou seja, Jesus veria a colheita de suas almas, salvas por intermédio do seu sacrifício. Verá o fruto da aflição da sua alma e ficará satisfeito. Oh, glória a Deus! Com o seu conhecimento justificará o meu servo justo a muitos, e levará as iniquidades deles. Por isso eu lhes darei parte entre os grandes e com os poderosos. Repartirá despojos, porquanto derramou a sua vida até a morte. Foi contado com os transgressores, havendo ele levado o pecado de muitos, é intercedido pelos transgressores. Você nota que o começo da mensagem é quem deu crédito à nossa mensagem e a quem revelou o braço do Senhor. Ou seja, muitas das vezes nós pregamos e as pessoas não dão crédito. Você viu? Jesus esteve entre nós, ele andou na terra. Sim, Jesus andou na terra. Muitos dizem que a Bíblia é somente um livro. Eu não creio nisso. Eu creio que ela é a própria boca de Deus. Quando nós lemos sobre Jesus ter feito tudo isso, todo o seu sacrifício, ele fez isso porque Deus nos amou, louvado seja Deus. Não conseguimos entender tamanho amor a ponto de dar a própria vida do seu filho por pecadores. Ele foi tido como um dos pecadores, porém nunca houve nele nenhum pecado. Jesus, ele também anunciou o evangelho. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Jesus Cristo começa seu ministério. Depois que João foi encarcerado, Jesus veio a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo se cumpriu e o reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos, crede no evangelho. Talvez você olhe hoje e diga: mas eu tenho vergonha, irmã Vitória, de pregar o evangelho. Então olha aqui o que Paulo disse lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim:
o poder do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o que diz o 17. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É claro, irmãos, que eu também já tive vergonha no começo, porque eu tinha muita timidez para falar. Eu tinha muita vergonha de pregar o Evangelho. Eu falava o que as pessoas vão pensar. E até hoje Deus está trabalhando na timidez na minha vida. Mas a gente não pode ter vergonha de pregar o Evangelho, porque ele é poder de Deus e ele traz salvação para todo aquele que nele crê. As pessoas precisam crer. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Existe uma coisa muito séria e está na palavra de Deus. Diz assim, Romanos 10, 14 ao 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Imagina que se ninguém nunca pregasse, ou por timidez ou por negligência. Eu e você talvez nunca teríamos sido salvos. Como eu disse, eu não sei como você veio para Cristo, mas o que importa é que você hoje está em Cristo. E você que está me ouvindo, que talvez não esteja em Cristo e não conheça Cristo, experimente conhecer a respeito de Cristo, porque através de Cristo você pode herdar a salvação. Irmãos, eu poderia falar até amanhã aqui sobre esse versículo, existem tantos outros versículos. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui a gente ministra muito dentro da palavra, dentro do contexto. Existe um versículo bíblico que diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo do 13 ao 14, vai dizer que o Evangelho salva. Louvado seja Deus. Vamos lá ler comigo? Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, com a finalidade da redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Ou seja, o Evangelho salva e quando a gente crê, a gente é selado com o Espírito Santo. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz assim: Sabendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis que classe de pessoas fomos entre vós e por amor de vós. Ou seja, Evangelho não é só pregar, também tem a demonstração de poder por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos buscar todos os dias, não só a Deus pela sua palavra, tendo comunhão com Ele, não. Temos que buscar também poder de Deus, buscar revestimento, poder do alto. A Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, pois eles seriam selados com o Espírito Santo. Aí entra aquele versículo que nós falamos lá no comecinho, que falariam outras línguas, ou seja, o batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus enviaria o Espírito Santo para ajudar os seus discípulos a fazerem a obra de Deus com poder de Deus, né? Porque sabemos que precisamos também da unção, porque a unção despedaça o jugo. Precisamos estar preparados, precisamos nos preparar. Nós que já pregamos, precisamos continuar se preparando para fazer o ide do Senhor. A Bíblia diz que quão formosos são os pés dos que levam as boas novas. Então você que já leva, olha que bênção. A Bíblia também diz, lá em Efésios 6, versículo 15, diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aqui está falando sobre a armadura de Deus, que os nossos pés teriam
que estar calçados com a prontidão, a preparação em algumas outras versões, do Evangelho da Paz, ou seja, nós temos que ir proclamar. Então, a gente não leu aqui que como é que vão acreditar, como crerão, se não há quem pregue, e como haverá quem pregue se não há quem seja enviado. Imagina se ninguém na terra pregasse o Evangelho. Como que nós seríamos salvos? Então, através do Evangelho, nós levamos a salvação. Amém, irmãos? Eu queria poder falar muitos outros versículos, mas eu quero que você procure mais. Seja um estudioso da palavra, seja alguém que ama a palavra, que estuda, que conhece a palavra. Não só um estudioso. Eu gosto muito de estudar, né? Particularidade minha. Eu amei a palavra e quis estudar. E até hoje eu estou fazendo isso. Há muitos anos, não muitos anos, mas há muitos anos, eu digo mais de 4 anos eu tenho estudado a palavra e eu tenho percebido que eu ainda preciso aprender mais. Quando eu digo que estou aqui para ensiná-los, eu também aprendo quando ensino. Amém? Então, você que já conhece a palavra, continue firme. E você que ainda não conhece, a Bíblia diz que o povo tem perecido por falta de conhecimento. Ou seja, conhecimento do quê? Não é de nada que seja do mundo, mas de ouvir as palavras de Deus e conhecer a respeito dele. Porque através da palavra de Deus você conhece o caminho certo que você deve seguir. Ali tem princípios, valores, leis, mas não só isso. Um Deus tão misericordioso, um Deus que amou o seu Filho para que você hoje pudesse ser salvo. Então não seja alguém que pereça por falta de conhecimento. Conheça a verdade, porque ela vai te libertar. E esse é o nosso devocional de hoje. Eu queria falar muito mais, irmãos, eu confesso que eu queria falar muito mais. E quem me conhece sabe que eu ministro dentro da palavra. E eu amo fazer isso. Eu espero que um dia você possa amar. Conhecer mais a Deus, amar a presença de Deus. E você que já conhece, permanece firme. Eu sei que não é fácil pregar o Evangelho, pois nós acabamos sofrendo algum tipo de perseguição. Mas não tem problema, Jesus também foi. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. Então, se você se sente perseguido por conta da palavra, saiba que você não é o único. A Bíblia diz que os nossos irmãos em todo o mundo, eles estão passando por sofrimentos também, perseguições. Em alguns lugares você não pode pregar a palavra, porque você é perseguido. Você corre risco até de morrer. Sim, quem vem para Cristo tem que saber disso, que pode correr o risco sim, mas a Bíblia diz que aquele que perde a sua vida, acha-la. Ou seja, se você morrer em Cristo, você vai ser salvo. Então, continue pregando a palavra. Não importa o que aconteça, que não possamos negar o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que mesmo tendo pouca força, não negamos o nome do Senhor. O Senhor tem galardão para nós. Amém. Esse é o devocional de hoje. Eu quero terminar com uma oração. Graças te damos, Senhor, por este devocional de hoje, pela oração, pela palavra de evangelismo, sobre a palavra de ide, sobre a palavra de quem creu na pregação. Que o Senhor faça a tua vontade sobre as nossas vidas, nos capacite para fazer o ide, começando de mim, que todos os dias, meu Pai, eu preciso continuar me levantando e indo fazer o ide, e andar e proclamar, porque as vidas estão perecendo no mundo. Conta conosco, Senhor, conta conosco. Diga para Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, conta comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, conta conosco, Pai. Precisamos da tua ajuda, precisamos de revestimento, poder do alto, porque a tua palavra diz que não é só por meio de palavras da nossa boca. Claro que a palavra de Deus ela tem efeito, sim. Aleluia, louvado seja Deus. A tua palavra diz que ela nunca volta vazia. Mas também precisamos de poder, precisamos ter intimidade, buscar a santidade. Precisamos do teu Espírito Santo. Batiza o teu povo, capacita cada dia mais. Fortalece os nossos irmãos em Cristo que estão por todas as nações, que precisa proclamar o ide, mas tem sido perseguido. Meu Pai, sustenta eles de pé na tua presença. Quando não prostrado aos teus pés, Senhor, sabemos que o mundo
jaz no maligno, Senhor, mas nós estamos em Cristo. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor deixou o teu Espírito Santo, nos deu, enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco, porque não é fácil, Senhor, servir a Ti. Eu te louvo pela minha conversão, pela conversão desse meu irmão e dessa minha irmã, que hoje se encontra já convertido, mas que também sonha pela conversão de sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, como diz aquele louvor da harpa, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Meu Pai, joga por terra os impedimentos, as barreiras, as muralhas que se encontram diante de mim e de meus irmãos, meu Pai. Tira toda a timidez, tira toda, meu Pai, vergonha, Senhor, porque o Senhor conta conosco e precisamos fazer isso com ousadia. Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia. Então nos capacita, como Paulo disse, dá-nos a palavra no abrir da nossa boca para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, conta conosco, em nome de Jesus. Perdoa as vezes que nós negligenciamos, meu Pai, o ID do Senhor. Nos desperta, Pai, desperta o Teu povo, não somente para oração, mas também para o evangelismo, para o ID e tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Nós cremos que nós viveremos, nos alinha a Tua vontade, conforme a Tua vontade, nós nos submetemos a ela, porque a Tua palavra diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nos ajuda, Senhor, pois sabemos que lutamos também, Senhor, não contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, e precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então, meu Pai, nos prepara, nos reveste, nos dá caráter, meu Pai, nos ensina a ser realmente servos e servas de Deus, que fazem a diferença, pois o Senhor disse que nós seríamos luz e sal da terra. Então, meu Deus, nos ajuda, em nome de Jesus. Pai, eu coloco esse devocional diante da Tua presença e diante dos meus irmãos e irmãs em Cristo. E aonde há um servo de Deus, abençoa para ele continuar fazendo o ídolo do Senhor. Dá-nos a saúde, os livramentos, nos consola, nos conforta até a Tua volta, ó Jesus Cristo. Nós pedimos e suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E você que crê, diga amém. Liga na terra, meu irmão. Liga no céu comigo em nome de Jesus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilha. Se você tem pedido de oração, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você teve alguma dúvida, compartilha conosco em nome de Jesus.